Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um especial na nossa saga dos grandes comandantes da antiguidade. E está se transformando em uma saga dentro da saga, essa saga Pompeia com a história do Pompeu Magno. Bom, neste vídeo de hoje nós vamos ver a conquista da Judéia, também os territórios que Pompeu conquistou no Oriente se transformaram em províncias romanas e os ganhos econômicos que a República Romana teve com essas conquistas. E por último veremos o primeiro triunvirato. Mas antes de eu contar essa história do Pompeu para vocês, eu peço a todos que não botem o like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Também me sigam no Instagram, Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal e poder participar das enquetes para escolher esses especiais. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui do canal, lá no Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros. Vocês podem fazer parte e ajudar o canal, é só clicar no botão azul que tem embaixo da tela e no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos ver como aconteceu a conquista romana da Judéia. Bom pessoal, para falar sobre essa conquista, eu vou fazer um contexto aqui rápido a respeito da situação que aconteceu na Judéia. Bom, depois que nós tivemos aquele cativeiro, né, que tínhamos os reinos da Judéia, reino de Israel, existiam vários outros reinos menores, tinha o reino de Edom, que é um reino maior também, que já trouxemos a história dele aqui no canal, e esses reinos vão ser dissolvidos, né? Depois, quando os hebreus, que depois passam a se chamar judeus, retornam para o seu território lá na Judéia, eles vão ter uma mudança no sistema de governo, né? Deixa de ter aquela presença de um rei e o sumo sacerdote assume essa posição de governante, não só como um líder espiritual, mas também como um governante. Então, durante esse período, nós teremos ali o auge do Império Seleucida, e os Seleucidas eles vão conseguir dominar a Judéia. E aí eles vão começar a fazer uma erradicação do judaísmo. Ou seja, eles queriam de fato apagar o judaísmo, a cultura, a crença, a fé, e impor a cultura grega, no caso a cultura helena, a adoração aos deuses gregos, aos judeus. Isso foi sendo feito ali gradativamente, inclusive o próprio templo de Jerusalém, ele vai ser ornamentado com figuras de deuses gregos, então aquilo vai dar início à revolta dos Macabeus, que é iniciado pelo sumo sacerdote, que era o Matatias. E ali vamos ter a formação de uma nova dinastia, que vai ser a última do reino da Judéia, o reino independente, que era a dos Asmoneus. Bom, então teremos grandes figuras aí durante essa dinastia dos Asmoneus. Eu conto essa história nos vídeos que eu fiz sobre os Macabeus, e vocês podem dar uma conferida com mais detalhes lá. E aí teremos uma questão sucessória, vamos ter uma disputa. Bom, tivemos ali o Hircano II, que era o filho mais velho do rei Aristóbulo, e ele era o legítimo sucessor ao trono. Porém, ele era considerado um cara mais passivo, ele era meio fraco, era um cara que não era muito assim de política, de guerra, essas coisas. Então o irmão dele, que era o Aristóbulo II, com o apoio da mãe, que tinha se tornado regente por um tempo, vai usurpar o trono do Hircano II. E aí é que vai vir a confusão em que os romanos vão se meter nessa história. Bom, e aí como vai ser essa situação? Bom, essa questão da disputa do trono aconteceu em 69 a.C. O Aristóbulo ele depois o Hircano, e o Hircano tinha como seu braço direito um cara manipulador, um cara bastante perigoso, e que era o Antípatro ou Idumeu, né? Que era um cara que veio lá da região da Idumeia, uma região que foi formada depois da queda do reino de Edom, né? Também vocês podem conferir a história do reino de Edom aqui no canal.
E os idumeus eles vão viver ali próximo dos judeus, inclusive vão ter a influência do judaísmo e tal. E o Antípatro, o idumeu, ele é nada mais nada menos do que o pai de Herodes o Grande, e ele vai ser o fundador da dinastia herodiana. Então daí já vai começar a vocês entenderem como é que Herodes o Grande se torna o rei dos judeus. Bom, um rei ali que não era de fato o rei. E aí é o seguinte, o Antípatro ele aconselha o Hircano II a buscar ajuda do reino vizinho, que era o reino dos Nabateus. Nabaté ficava onde hoje é a Jordânia. E aí ele vai atrás do rei dos Nabateus, que era o Aretas III, para ajudá-lo a recuperar o trono e estava ocupado pelo Aristóbulo II. Então ele promete ao Aretas em troca devolver as cidades que pertenciam aos Nabateus, que foram tomadas pelos judeus, né, na época do reinado do pai dele, que era o Aristóbulo I. Então o Aretas III ele aceita fazer esse apoio ao Hircano II, que não tinha nenhum talento militar para comandar nada. E aí o Aretas ele vai para Jerusalém e vai fazer um sítio, né, vai cercar o templo de Jerusalém, onde estava o Aristóbulo II. Esse cerco vai durar 8 meses, que foi entre 66 e 65 a.C. Bom, o povo judeu eles apoiavam o Hircano, enquanto a dos sacerdotes vai apoiar o Aristóbulo II. Por isso que ele estava confinado dentro do templo de Jerusalém. Bom, enquanto acontecia toda essa confusão que eu acabei de contar para vocês, o Pompeu, que é o nosso personagem do vídeo, ele estava ainda enfrentando o Tigranes I lá na Armênia. E aí ele vai enviar um questor romano que estava com ele nessa campanha, que era o Marco Emílio Escauro. Então ele, como estava na Armênia, ele iria conquistar a Síria, né? Ia passar toda aquela situação que a gente viu no vídeo passado da conquista da Síria. Ele enviou o Escauro para Damasco. Só que antes ele tinha enviado aqueles dois tenentes dele, né? Um chamava-se Metelo e o outro Lólio. Só que os dois já haviam conquistado Damasco. Na sequência, Pompeu iria conquistar a Síria, como a gente já viu no vídeo anterior. E aí, como Escauro chega na Síria e Damasco já havia sido tomada, que era a cidade mais importante, a maior cidade da Síria, né, que era ali o coração do Império Seleucida, ele vai para a Judéia, que, como eu tinha também falado no vídeo anterior, tinha duas situações que estavam acontecendo perto daquelas províncias romanas que estavam incomodando o Pompeu, que eram na Síria e na Judéia. Então Escauro vai para a Judéia para resolver essa questão, que é justamente a briga entre os irmãos pelo trono. Então quando o Escauro chega lá na Judéia, ele já vai ser recebido pelos embaixadores enviados pelos irmãos que estão disputando o trono. E aí, claro que ambos levam presentes para o Escauro em busca de um apoio militar para que Roma apoiasse um lado ou outro para definir essa situação. E aí então o Escauro ele decide apoiar o Aristóbulo, porque o Aristóbulo ele tinha mais dinheiro e era mais fácil expulsar os nabateus que estavam em Jerusalém do que ele tomar Jerusalém. E aí o Hircano, claro, o Hircano II, como mencionei no início aí dessa história, os sumos sacerdotes eles eram tipo governantes, né, da Judéia, e o Hircano ele tinha sido um sumo sacerdote antes de assumir o trono. Então ele não era rico, né, ele não tinha a mesma condição financeira do Aristóbulo II. Também teve todo o apoio da mãe e tal. Então o Escauro chega em Jerusalém e ordena que o Aretas III deixasse Jerusalém. Se caso ele permanecesse naquela guerra que não era dele, ele seria considerado um inimigo de Roma. Então o Aretas III ele vai embora de Jerusalém. Quando ele está se retirando, o Aristóbulo, que tinha um exércitozinho fraco, ele era um cara meio covarde também, ataca o Aretas pela retaguarda e consegue derrotar o rei dos nabateus. Mas de qualquer forma, o reino dos nabateus vai entrar na mira dos romanos também. Bom, e aí com esse imbróglio resolvido em parte, né,
que o Aristóbulo agora ficaria de fato no trono, o Escauro ele retorna para a Síria. E aí depois de um tempo, o Pompeu ele chega em Damasco, depois de toda aquela conquista que ele fez na Síria, como a gente viu no vídeo anterior. E quando ele chega em Damasco, ele vai ser ali receber visitas, né, de embaixadores, né, que vieram da Síria, do Egito e, como eu tinha mencionado, também da Judéia no vídeo passado, ou seja, foram enviados pelos irmãos que continuaram disputando o trono. A situação não estava resolvida. O Aristóbulo, de cara, como tinha uma condição financeira boa, já enviou um presente para o Pompeu, que era tipo uma videira, que era forjada em ouro, enfim, era um objeto dourado parecido com uma videira. E aí os embaixadores dos irmãos começam as negociações e, claro, Aristóbulo já parte ali para o suborno. Nessa época, o Gabínio, aquele amigo do Pompeu, fez a Lei Gabínia, lá naquela história dos piratas, ele estava como um governante romano lá na Síria. E ele já tinha recebido lá um certo suborno, né, lá que o Escauro recebeu para fazer com que o Pompeu apoiasse o Aristóbulo. E o Pompeu, ele tinha outras questões para resolver naquele momento. Então ele disse para que os irmãos esperassem, que ele tinha uma outra questão. E ele iria, depois na primavera, ouvir o que é que os dois tinham para dizer. E aí, passado um tempo, ele vai ouvir as versões dos dois lados, a versão de cada um dos irmãos, e tinha uma terceira via, podemos falar assim, que não queria mais uma monarquia na Judéia. Queria que voltasse como era antes, com o sumo sacerdote como o governante lá da Judéia. E aí o Hircano, ele vai colocar a situação dele, que ele era o legítimo herdeiro do trono por ser o filho mais velho, e que o trono tinha sido usurpado pelo Aristóbulo II, que era um cara bastante perigoso, tinha se envolvido atacando outros estados vizinhos e também se envolveu com os piratas, eram justamente aquelas figuras que o Pompeu combateu. E aí o que aconteceu foi também ele ouviu a versão do Aristóbulo II e disse que o Hircano II tinha uma grande indolência, ou seja, aquela passividade de não fazer nada, e que uma hora ou outra alguém iria tomar o trono da Judéia. Então que seria melhor que fosse ele, que era o irmão do Hircano II, do que fosse alguém de fora. E aí o Pompeu ele manda que os dois esperassem até que ele ia tomar uma decisão para que lado ele iria ajudar, como é que ele ia resolver essa situação aí, né? Como sempre, Roma sendo a polícia do mundo, como era naquela época da antiguidade. Bom, só que aí o Aristóbulo ele não aguenta esperar pelo Pompeu e já começa a se preparar para uma guerra. Então ele retorna para a Judéia e fica em uma fortaleza. O Pompeu acabou sabendo dessa atitude do Aristóbulo, ficou, claro, irritado e marchou até a Judéia para enfrentar o Aristóbulo. Então ele pensou, o Hircano está certo, esse cara é perigoso. Bom, então Pompeu exige que o Aristóbulo II deixe essa fortaleza e desista da situação de brigar pelo trono. Então Aristóbulo ele vai fingir que, bom, ele desistiu, ele entrega a fortaleza. Só que aí ele vai para Jerusalém, onde lá da cidade ele iria se preparar para enfrentar os romanos. Aí o Pompeu ele vai atrás do Aristóbulo e vai para a cidade de Jerusalém. E no caminho dessa viagem ele vai ficar sabendo que o Mitrídates Sexto Ponto tinha falecido. Então aquele risco que existia de Mitrídates atacar a Itália já não teria mais esse problema. E aí então ele estava lá acampado em Jericó, né? Passou um tempo por lá e depois ele vai até Jerusalém. Mas antes dele viajar para Jerusalém, o Aristóbulo vai até Jericó e vai encontrar com o Pompeu e vai tentar enganar o grande general romano. Ele oferece ao Pompeu uma boa quantia em ouro
e também que entregaria a cidade para o Pompeu. Então o Pompeu está resolvida a questão. Então Aristóbulo retorna e fica trancado dentro novamente do templo e se prepara para um cerco. E Pompeu, sem saber de nada, acreditando na palavra do Aristóbulo, inclusive ele perdoou Aristóbulo, ele manda o Gabínio ir lá para Jerusalém para receber a quantia em ouro que o Aristóbulo tinha prometido e também para tomar a cidade, né, de Jerusalém. Então quando o Gabínio chega lá, ele é barrado na entrada da cidade pelos soldados do Aristóbulo. E aí a coisa muda. O Pompeu agora decide tomar a cidade de Jerusalém. Bom, só que era o seguinte, como eu falei, existia uma divisão dos judeus com relação aos dois irmãos. A facção do que era pró-Aristóbulo vai ficar no templo se preparando para esse cerco. Já a maioria da população que era a favor do Hircano II vai abrir as portas de Jerusalém e permite a entrada dos romanos. E aí os romanos já dominam o palácio e começam a ocupar a cidade. E, obviamente, fazer o cerco lá no templo. Bom, naquele templo, naquela formatação do templo de Jerusalém, ele era um templo fortificado. E também tinha como se fosse um vale ao redor, um tipo de um fosso. Então os romanos eles fazem uma murificação, eles vão murar ali ao redor do templo e vão colocar uma rampa para poder chegar até próximo do templo. E aí eles trazem aqueles maquinários todos de cerco e também o ariete, que foi o mesmo utilizado em Tiro, né, que era a antiga cidade fenícia, que também havia sido conquistada pelo Pompeu nas suas campanhas lá pelo Oriente. E aí começa esse cerco, mas ele não dura muito tempo. Quando chega no sábado, né, o sábado que é um dia sagrado para os judeus, os judeus eles param de defender o templo. E aí os romanos atacam e derrubam a parede do templo e conseguem entrar. Então lá acaba tendo um combate. Bom, eu estou narrando aqui a versão do Flávio Josefo, e diz que 12.000 judeus perderam a vida lutando contra os romanos. E aí o Pompeu ele domina o templo e prende o Aristóbulo, é capturado. Então ele consegue entrar inclusive até na sala do Santo dos Santos, que era uma sala muito restrita, um local sagrado onde só o sumo sacerdote tinha acesso. Ele vê lá candelabro de ouro, ele vê várias coisas ali muito valiosas, mas ele respeita e não pega em nada, ele não leva nada, e ele diz para que ninguém tocasse nada daquilo ali, que era tudo sagrado para os judeus. Então, ele respeitava muito a fé judaica. E aí acontece que depois disso aí, o Pompeu ele restabelece o Hircano como sumo sacerdote, só que agora o Hircano iria ter que pagar tributos aos romanos. Então a partir desse ponto, os judeus, né, no caso a Judéia, passa a ser ali um estado vassalo dos romanos. E aí o Pompeu ele vai seguir a sua jornada pelo Oriente. Ele vai fazer a recuperação de algumas cidades que haviam sido também tomadas pelo reino da Judéia da Síria. Então ele vai reanexar essas cidades à província romana da Síria. E aí ele vai deixar o Escauro como o governador, no caso o procônsul lá da Síria. E aí nós teremos essa mudança total, né? Tanto que os judeus vão ajudar o Escauro na conquista da Nabateia, enviando grãos, e vão dar esse apoio aí que vai ser tudo organizado pelo Antípatro, né? Que é o pai de Herodes o Grande, e vai ficar como se fosse um secretário, tipo um primeiro-ministro. E aí nós temos, claro, essas fontes como eu mencionei, de Flávio Josefo, Dion Cássio, Plutarco. Vamos ter versões diferentes. No caso das fontes romanas, não falam nem que Pompeu sequer entrou em Jerusalém. Mas Flávio Josefo ele dá com muito mais detalhes. Mas uma coisa é que todos os três entram ali em concordância é que depois dessa campanha na Judéia, o Pompeu ele retornou para a Cilícia.
Bom, agora sobre essas conquistas do Pompeu no Oriente, renderam a Roma territórios que vão se tornar importantes províncias no Oriente. Então essa campanha que começou lá com a Terceira Guerra Mitridática e foi se arrastando para outras conquistas que o Pompeu fez, aumentando essa extensão territorial da República Romana. Então nós tivemos a fundação da província da Bitínia e do Ponto. No caso era o reino do Ponto, e também tínhamos a Bitínia, que também foi um reino. E aí eles vão ser anexados, transformando em uma província. Como também temos a província da Síria, que a gente já viu no vídeo passado, a Cilícia e também a de Creta, que Creta pegava não só a famosa ilha de Creta, mas também outras ilhas lá no mar Egeu. Bom, e aí tivemos o retorno do Pompeu para Roma e o terceiro triunfo do Pompeu. Bom, antes de retornar para Roma, o Pompeu passou um tempo na Grécia, onde lá ele vai pegar também uma boa quantia em ouro, né, que eram 16 mil talentos. Isso daria em torno de quase 400 milhões de sestércios, era muita grana. E lá na Grécia ele vai receber muitas homenagens, porque ele foi muito importante no combate contra os Seleucidas, que estavam ali tentando dominar a Grécia. E ele vai depois fazer uma tour, né, pelas ilhas gregas. Ele vai em Mitilene, que era a capital da ilha de Lesbos, onde lá ele vai ver um belíssimo teatro. Inclusive ele vai pegar o desenho daquele teatro e tem a ideia de fazer uma semelhante àquele em Roma. E depois ele vai para a ilha de Rhodes, que a ilha tinha sido praticamente devastada pela Primeira Guerra Mitridática, que foi entre o Mitrídates VI do Ponto, que combateu justamente o Sila, né, que foi ali o cara que apoiou o Pompeu no início da carreira dele. Bom, e aí esse sucesso e essa fama do Pompeu chegou muito rápido em Roma. E começaram a especular algumas coisas de que o Pompeu estava se preparando para estabelecer uma monarquia. Ele ia retornar com a monarquia romana e ele como rei de Roma. E aí, para dar veracidade a esses rumores, justamente quem? O cara que mais era próximo de Pompeu, Crasso, né, para dizer o contrário, claro, estou sendo irônico, ele já deixa a cidade levando dinheiro, levando os filhos, para dizer que a coisa ia ficar feia. Então criou-se um certo pânico em algumas pessoas. Mas aí o Pompeu chega na Itália e lá, quando desembarca, ele já desfaz o exército dele, que era uma prova de que ele não iria tomar nada. E ele é ovacionado pela população. Segundo Plutarco, se ele quisesse dar um golpe, ser um monarca, ou quisesse, ele teria o apoio do povo, que o povo carregou Pompeu pelos braços. E aí esse terceiro triunfo do Pompeu aconteceu e foi uma coisa majestosa, né? Foi no ano de 61 a.C. E o Pompeu aproveitou esse evento também para comemorar o aniversário dele de 45 anos de idade. O Pompeu já estava ali, já um homem de meia idade, pelo menos para os nossos tempos, né? 45 anos antigamente, na antiguidade, já era uma idade até avançada. E aí esse terceiro triunfo ele foi muito maior do que os anteriores, foi totalmente sem precedentes. Primeiro que foram 2 dias de triunfo e teve uma carruagem que o Pompeu desfilou, cravejada de pedras preciosas, e dizem, reza a lenda, que ele estava vestido com uma roupa que pertenceu ao próprio Alexandre o Grande. Bom, aí vamos colocar desconfiança com relação a isso. E na frente dessa carruagem uma placa com os feitos do Pompeu era exibida, falando que foram 900 cidades conquistadas, 1000 fortalezas foram também conquistadas, 800 navios piratas foram destruídos, 1000 piratas capturados e 39 novas cidades romanas foram fundadas em territórios do Oriente. Bom, essas conquistas do Pompeu, elas somavam 85 milhões de dracmas, um dracma que era aquela moeda grega, enquanto Roma arrecadava de impostos anuais 30 milhões. Para vocês verem
quanto ele aumentou o ganho econômico que Roma teve com as conquistas de Pompeu lá no Oriente. A receita de Roma aumentou em 70%. E o próprio Pompeu não tinha nem noção de quanto ele tinha de riqueza. Especulam, a especulação da época era de que ele tinha até mais dinheiro do que o Crasso. Isso aí é uma coisa que, bom, a gente não tem como saber. E aí nós temos aí o primeiro triunvirato. Bom, o Pompeu e o Crasso agora eram senadores em Roma, né? Apesar de ambos não se bicarem, mas os dois acabam se aliando por interesses em comum. Bom, o Crasso ele era o homem mais rico de Roma, né? Desde aquela época de Espartaco, muito antes de Espartaco, e ele tinha várias vilas onde pessoas moravam e pagavam tipo um aluguel para ele, que eram os clientes, né? A gente usa essa palavra na época de Roma Antiga. E o Pompeu tinha os seus soldados veteranos que estavam precisando de terras, mas tinha uma facção dentro do Senado que fazia oposição ao Pompeu, fazia oposição ao Crasso, que eram os optimates. E esse pessoal, eles viam o Pompeu como um potencial tirano. Bom, eles só erraram o personagem, né? Esse cara seria justamente o Júlio César, mas enfim. Então eles estavam fazendo de tudo para atrapalhar essas coisas aí do Pompeu e do Crasso. E aí o Pompeu e o Crasso eles se unem e resolvem fazer também uma aliança com o Júlio César, que tinha passado um tempo como procônsul na Espanha. Então isso foi em 61 a.C. E aí no ano de 59 a.C., eles combinam com o Júlio César de que eles apoiariam o Júlio César na eleição de cônsul. E no caso do Júlio César, uma vez cônsul, ajudaria o Pompeu e o Crasso em suas questões pessoais lá no Senado. E aí teve a formação do triunvirato, que a gente vai conhecer como o primeiro triunvirato. E aí tivemos a questão que o César ele vai liberar aquelas terras para os veteranos do Pompeu, que vão viver em assentamentos, aqueles que foram conquistados lá no Oriente. E também ele vai resolver as questões lá do Crasso. E para estreitar ainda mais essa aliança com o Pompeu, o Júlio César ele vai casar a filha dele, Júlia, que por sinal na época ela estava até prometida a um outro homem. Mas ele desfaz esse noivado e casa a Júlia com o Pompeu. Eu até falei no vídeo passado que o Júlio César talvez fosse uns 10 anos mais novo que o Pompeu. Na verdade é uns 6 anos. E claro que a moça era muito mais nova que o Pompeu tinha 45 anos, ela era muito mais nova do que ele. E dizem que foi a mulher que Pompeu realmente amou, né? Nem a mãe dos filhos dele amou tanto como essa Júlia, né? Que era filha do Júlio César. E aí entra um outro personagem nessa aliança que a gente vai ter no primeiro triunvirato, que é o Clódio, que era um patrício que ele vai abrir mão do seu status para se tornar um plebeu para concorrer ao cargo de tribuno da plebe, que ali seria já uma outra força que tinha na República Romana e que ajudaria e muito este triunvirato. E aí já no final do mandato do Júlio César como cônsul, ele já consegue uma indicação para ser procônsul da Gália, que era o grande desejo dele, que era conquistar a Gália por completo, né? Roma tinha conquistado apenas uma parte da Gália, que fazia ali fronteira com a Espanha e também com a Itália. E aí tivemos essas guerras gálicas que duraram de 58 até 50 a.C. Bom, o Pompeu ele consegue, através do Cícero, que era uma figura muito influente na política romana, já mencionei ele algumas vezes aqui no canal. Bom, Cícero não sabia das intenções do triunvirato de se apoderar de Roma, né, de governar em Roma. Então ele indicou Pompeu a um cargo muito importante, que era de curador de Anona. Bom, esse cargo seria como o prefeito de provisões. O Pompeu ele era responsável pelos grãos que chegavam em Roma,
que saíam de navio, que chegavam, iam para as províncias, o que vinha de grãos do Egito, que chegava por lá. Enfim, então ele tinha esse controle. Era muito poder também que o Pompeu estava tendo. Então ele ficava supervisionando ali, meio que como fosse o senhor da terra e do mar. E aí eles também já arrumam um outro tribuno da plebe, que era o Pulcro. O Cícero, ele percebeu as intenções desse triunvirato e começa a fazer oposição, né? Mesmo depois de ter tido ali indicado o Pompeu a esse cargo importante, ele faz oposição ao triunvirato e através desse novo tribuno da plebe, que é o Pulcro, eles conseguem exilar o Cícero do cenário político de Roma. E aí o Cícero ele é exilado e quem volta-se contra o Pompeu agora foi o Clódio. O Pompeu ele foi um grande comandante, mas político ele não era muito bom não. Ele não tinha essas articulações, ele não era bom em articulações políticas. E quando Clódio se volta contra o Pompeu, ele vai recorrer justamente ao próprio Cícero e vai trazer o Cícero de volta do exílio para que o Cícero o ajudasse nessas questões políticas e também conseguisse dar uma barrada aí no Clódio. Então o Cícero, claro, né, bastante agradecido, se torna um apoiador do Pompeu. E aí em 56 a.C., o Júlio César ele deu um tempo nas guerras gálicas e marcou um encontro secreto com o Pompeu e o Crasso e pediu para que os dois concorressem novamente ao cargo de cônsules e que ele inclusive mandaria soldados lá da Gália para votar nos dois. E aí o Pompeu e o Crasso eles aceitam essa proposta do Júlio César, mas ambos percebem que Júlio César estava começando a se tornar uma figura muito importante e estava começando a ofuscar os dois, né? Principalmente Crasso, que já não tinha tantas conquistas assim, né? O próprio Pompeu roubou ali a grande glória dele, que foi a guerra contra os Espartacos, mas o Pompeu fica ainda mais enciumado com esse poder que Júlio César estava tendo, esse grande momento de Júlio César, e agora ele passa aquela situação que a gente viu no primeiro vídeo, né, com o Sula, que ele fala que o Sula era o sol poente e ele era o sol nascente. Agora a gente está vendo o Pompeu como o sol poente e o Júlio César como o sol nascente. Então o Pompeu ele vai ter essa inveja e ele vai começar a querer sabotar o Júlio César. Primeiro ele vai tentar impedir que os relatórios do Júlio César na Gália fossem lidos em público, que sempre o Júlio mandava, né, os comandantes romanos quando faziam essas campanhas, eles mandavam esses relatórios que eram lidos para o público, como não tinha jornal na época, óbvio. Então a pessoa lia o que estava acontecendo para que a população soubesse como estavam sendo essas campanhas. E outra coisa foi de trocar o comandante na Gália, ou seja, tirar o Júlio César da Gália e colocar um outro comandante no lugar dele. E aí o Pompeu e o Crasso deixam as suas desavenças e se unem ainda mais, porque os dois sabiam que o Júlio César era muito difícil de parar, então os dois tinham que se unir contra o Júlio César. E aí eles conseguem se eleger como cônsules e novamente eles conseguem o apoio de um tribuno da plebe que era o Caio Trebônio. Então esse Caio Trebônio ele vai fazer uma medida em que ele vai colocar tanto o Pompeu como o Crasso como governadores de províncias. Bom, aqui nós temos a questão das divergências das fontes, né? Vou contar rapidamente aqui todas essas versões. Bom, existe a versão de que o Pompeu vai para a Espanha ulterior como procônsul e o Crasso é enviado para a Síria. E que ambos ficaram 5 anos como governantes dessas províncias. E outras versões dizem que foram 3 anos. E tem outras versões, a outra versão, que diz que o Pompeu vai como procônsul na Espanha para resolver algumas rebeliões que estavam acontecendo por lá. E o Crasso vai para a Síria
para enfrentar o Império Parta, que estava se tornando uma ameaça para a província romana, que era essa nova província da Síria que foi conquistada pelo Pompeu. Inclusive foi nessa batalha contra o Império Parta que o Crasso acaba perdendo a vida, cometendo um erro ali ridículo e vai levar o nome dele, né, com erro crasso. Eu conto isso lá no vídeo sobre o Império Parta. Bom, e aí aconteceu que eu acredito particularmente que essa terceira versão seja mais verdadeira. Tanto que na Espanha, o Pompeu ele acaba cedendo uma ou duas legiões, depende da fonte, para o Júlio César na Gália. O Júlio César tinha perdido 2 tenentes dele, que foram eliminados pelo gaulês Ambiorix em 54 a.C. Essa conquista da Gália foi bastante difícil, inclusive também quem quiser dar uma conferida nessa história da batalha contra o Ambiorix na saga dos inimigos de Roma, vocês podem conferir, vou deixar o card aqui em cima. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. O vídeo ficou um pouco mais longo, porque tem muita coisa para contar. E no próximo vídeo nós vamos ver finalmente a guerra entre o Pompeu e o Júlio César e o fim do Pompeu nessa mini saga aqui, Pompeia, dentro da saga dos grandes inimigos de Roma. No sábado tem a saga bizantina e finalmente vamos ver como foi o reinado do Manuel II, que foi o antepenúltimo imperador bizantino. E para quem faz parte do acampamento Zelota, já está disponível o vídeo aí para vocês darem uma conferida em todas as conquistas, em todos os lugares que Pompeu esteve lá no Oriente. Um homem que realmente viajou pelo mundo, só não esteve no Extremo Oriente. Mas, enfim, pelo menos muito mais que o Júlio César, ele viajou com certeza. Então vamos ficar por aqui, a gente se vê no sábado. Um abraço, Zelota, até lá, falou pessoal.